Boa noite, meus amigos. Mais um direto. Hoje vamos falar então do dadaísmo na literatura francesa e talvez de mais alguma coisa, de mais algum movimento, se houver tempo para tal. O dadaísmo é aqui tratado muito sucintamente, portanto eu vou ler o texto que extraí do mesmo livro que é habitual, A Grande Guerra e os Movimentos Literários e Artísticos, publicados em 2017, e o texto é o seguinte. O dadaísmo, ou movimento Dada, foi um movimento artístico da chamada vanguarda artística moderna, iniciado em Zurique, em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, no chamado Cabaret Voltaire. Formado por um grupo de escritores, poetas e artistas plásticos, dois deles desertores do serviço militar alemão, liderados por Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp. Embora a palavra Dada em francês signifique cavalo de madeira, a sua utilização marca o nonsense ou falta de sentido que pode ter a linguagem como na fala de um bebê. Para reforçar esta ideia, estabeleceu-se o mito de que o nome foi escolhido aleatoriamente, abrindo-se uma página de um dicionário e inserindo um estilete sobre ela, de forma a simbolizar o caráter antirracional do movimento, claramente contrário à Grande Guerra e aos padrões da arte estabelecida na época. Portanto, eles eram revolucionários a nível de pensamento nesta época da Grande Guerra, porque a sociedade estava em grande crise. Em poucos anos, o movimento alcançou, além de Zurique, as cidades de Barcelona, Berlim, Colónia, Hannover, Nova Iorque e Paris. Muitos dos seus seguidores deram início posteriormente ao surrealismo e os seus parâmetros influenciaram a arte até à atualidade. O impacto causado pelo dadaísmo justifica-se pela atmosfera de confusão e desafio à lógica sugerido por ele, optando por expressar de modo inconfundível as suas opiniões acerca da arte oficial e também das próprias vanguardas. O movimento Dada veio para abolir de vez a lógica, a organização, a postura racional, trazendo para a arte um caráter de espontaneidade e gratuidade total. Estas eram as características deste movimento Dada, o dadaísmo. Nesse período, também se deu em França a difusão do simultaneísmo, outra vanguarda. Thomas Marinetti, criador do futurismo, escreveu os seus manifestos em francês e foi polemicar em Moscovo e em São Petersburgo com os cubofuturistas russos. A vanguarda trouxe o simultaneísmo, poética originada no cubismo e no futurismo. Uma das ideias centrais do cubismo era o simultaneísmo, que está ligado ao estruturalismo de Roman Jakobson e à montagem cinematográfica, tal como foi empregada por Sergei Einstein. Os futuristas deram ao simultaneísmo a sensação e o movimento, ligando-o à guerra e ao surgimento dos automóveis, por exemplo, que depois foi incorporada pelo discurso fascista. Proclamavam uma estética da sensação, tendo manifestado o seu desejo não pelas construções do porvir, mas pelas destruições do instante. E penso que, para falar do dadaísmo, isto é o suficiente e o mais sucinto possível. Agora, irei ler alguma coisa sobre o romantismo europeu. Ora bem, o romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII na Europa, que durou por grande parte do século XIX. Caracterizou-se como uma visão do mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo e buscou um nacionalismo que viria a consolidar os Estados nacionais na Europa. Inicialmente era apenas uma atitude, um estado de espírito. Contudo,
tomou mais tarde a forma de um movimento e o espírito romântico passou a designar toda uma visão do mundo centrada no indivíduo. Os autores românticos voltaram-se cada vez mais para si mesmos, retratando o drama humano, amores trágicos, ideais utópicos e desejos de escapismo. Se o século XVIII foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo e pela razão, o início do século XIX seria marcado pelo lirismo, pela subjetividade, pela emoção e pelo eu. O romantismo, valorizando as forças criativas do indivíduo e da imaginação popular, opunha-se à arte equilibrada dos clássicos e baseava-se na inspiração fugaz dos momentos fortes da vida subjetiva. Na fé, no sonho, na paixão, na intuição, na saudade, no sentimento da natureza e na força das lendas nacionais. Surgiu na Europa numa época em que o ambiente intelectual era de grande rebeldia. Na política caíam sistemas de governo despóticos e surgia o liberalismo político, não confundir com o liberalismo económico do século XX. No campo social imperava o inconformismo. No campo artístico, o repúdio às regras. Alguns autores neoclássicos já nutriam um sentimento mais tarde dito romântico, antes do aparecimento do movimento, sendo por isso designados pré-românticos. A escola romântica estabelece-se em toda a Europa. Despontou inicialmente naquela que futuramente seria a Alemanha, estendendo-se até à França. Nasceu assim entre as brumas da Europa Central e Setentrional, fundamentada num certo número de princípios sociais e políticos que vão refletir-se depois na orientação e criação da estética romântica. Na Alemanha, o romantismo teve importância fundamental na unificação germânica. Viria a manifestar-se de forma bastante variada nas diferentes artes e marcaria sobretudo a literatura e a música. Posteriormente foram surgindo críticos à sua demasiada idealização da realidade, que constituíram um novo movimento, o realismo. O individualismo, o subjetivismo, a idealização, o sentimentalismo, o egocentrismo são características, portanto, do romantismo. A natureza no romantismo expressava aquilo que o eu exacerbado, o egocentrismo lírico, estava a sentir no momento narrado. A natureza podia estar presente, as estações do ano, as tempestades, ou os dias de muito sol, o contrário do que acontecia no arcadismo, em que a natureza era descrita como mera paisagem. Outra característica marcante era o interesse pelo medievalismo. Era uma outra das características do romantismo. Alguns românticos pesquisavam a origem do seu povo, da sua língua e do seu próprio país. Os poemas escritos nessa época retratavam eras medievais, grandes guerras e as suas batalhas. O movimento romântico também terá colhido alguma inspiração na vida e na obra de Lord Byron, um poeta inglês com um estilo de vida boêmio voltado para vícios, bebida e fumo. De facto, o byronismo é caracterizado pelo narcisismo, pelo egocentrismo, pelo pessimismo e pela angústia. Os alemães procuraram renovar a sua literatura através do retorno à natureza e à essência humana. Formaram os movimentos Empfindsamkeit, sentimentalismo, e Sturm und Drang, tempestade e ímpeto. A difusão europeia do romantismo tomou como românticas as formas pré-românticas da Inglaterra e da Alemanha, privilegiando, portanto, apenas o sentimentalismo em detrimento da complicada reflexão do romantismo de Iena. Por isso, mundialmente, o romantismo é uma extensão do pré-romantismo. Assim, em França, destacaram-se Stendhal, Hugo e Musset, na Itália, Leopardi e Alessandro Manzoni, em Portugal, Garrett e Herculano, na Espanha, Espronceda e Zorilla. Tendo o liberalismo como referência ideológica o romantismo,
renega as formas rígidas da literatura, como versos de métrica exata. O romance torna-se o género narrativo preferencial em oposição à epopeia. É a superação da retórica, tão valorizada pelos clássicos. De facto, os aspectos fundamentais da temática romântica são o historicismo e o individualismo. O historicismo está representado nas obras de Walter Scott, em Inglaterra, Victor Hugo, em França, e de Almeida Garrett, em Portugal, entre tantos outros. Também os escritores franceses Balzac e Stendhal se integram neste movimento. Outra vertente focada no individualismo veio introduzir o culto do egocentrismo, eivado de melancolia e pessimismo, em Mal do Século, pelo apego ao intimismo e a valores extremados. Esses escritores foram apelidados de ultra-românticos. Entre eles contam-se Byron e Alfred Musset, que beberam do Sturm und Drang alemão, perpetuando as fontes sentimentais. A produção do poeta Jean Cocteau encaminhou-se para a poesia do final do século XIX, procurando a verdade poética. O poeta poderá ser considerado quase um místico. Este Jean Cocteau nasceu no final do século XIX, em 1889, e faleceu em 1963. Quanto à lírica de Jules de Supervielle, teria nascido do contacto com Jules Laforgue, apresentando temas onde está patente o gosto pela natureza. Em França não deixou de se fazer sentir a reação realista-naturalista ao excessivo idealismo romântico e ultrarromântico que veio contribuir para preparar a objetividade, por vezes crua, da literatura de crítica sociofamiliar do século XX. Portanto, vejam como todas estas coisas se interpenetram e vão modificando e vão aproveitando novas influências entre países para que estas vanguardas comecem e depois acabem para dar lugar a novas vanguardas. Portanto, a seguir falarei do realismo. Penso que ainda estamos dentro do tempo mais ou menos possível. Portanto, o realismo surgira a partir da segunda metade do século XIX, tendo com ele ganhado espaço as ideias de liberalismo e de democracia. Os métodos de experimentação e de observação da realidade passaram a ser vistos como os únicos capazes de explicar o mundo físico. O movimento teve início em França em 1857, com a publicação do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Quanto ao naturalismo, surgiu no mesmo país, depois da obra Germinal, de Émile Zola, ter sido editada em 1870. Este livro trata das condições de vida dos trabalhadores das minas de carvão em França. O naturalismo era uma ramificação do realismo e uma das suas principais características a denúncia e a análise dos problemas sociais, o que traduzia uma vontade de reformar a sociedade de forma objetiva. Dedicava-se a explorar diversos temas sociais, tais como a miséria, o adultério, crimes diversos, taras sexuais, patologias, podridões sociais e humanas, sem se preocupar com a reação do público. Ambos os movimentos refletiam as profundas transformações económicas, políticas, sociais e culturais da segunda metade do século XIX. De entre muitas outras características do realismo e do naturalismo, deverá sublinhar-se que estavam intimamente ligadas ao momento histórico, refletindo a postura do positivismo, do socialismo e do evolucionismo. Como o último elo do romantismo europeu, o surrealismo, que ocupou um lugar de destaque no primeiro terço do século XX, teve como seu fiel representante o escritor, poeta e teórico do surrealismo André Breton, que escreveu o primeiro manifesto surrealista em 1924.
Um dos principais puristas do surrealismo e da vanguarda francesa foi Paul Éluard, ou melhor, Paul Éluard. O seu nome verdadeiro era Eugène Grandel. Reflete-se na sua obra a perversão à qual o homem conduziu a linguagem. Elevava o erotismo à categoria metafísica. As chaves para a compreensão do universo do poeta resumiam-se aos temas sobre o amor e o desamor, a presença, a ausência, a plenitude e a solidão, em que a dimensão erótica seria o lugar de encontro entre a realidade e a idealidade. De igual modo, Louis Aragon apresentava uma certa rebeldia nas suas composições e influências dadaístas que o teriam conduzido ao surrealismo. Cético e cínico, era adverso a toda e qualquer forma de convenção devido à experiência da guerra. Na obra de Aragon surge a espiritualização do erotismo e a idealização do papel da mulher no futuro do homem e da humanidade. O autor demonstra nos seus textos a sua orientação antibelicista, tão diferente dos valores preconizados pelo futurismo. A sua obra condensa o sentimento da rebeldia. As suas primeiras experiências poéticas derivaram do dadaísmo, a partir do qual se ligou ao surrealismo. Assim, em 1927, filiou-se no Partido Comunista. Depois, desertou do purismo das fileiras de Louis Breton. Finalmente, o surrealista Robert Desnos ter-se-ia convertido ao catolicismo. Publicou os seus primeiros poemas em 1917. Foi colunista do Paris Soir e, em 1919, conheceu em Paris o grupo Dada. Os poetas citados ter-se-iam juntado para formar a vanguarda literária do surrealismo, que teve como seu fiel representante o escritor, poeta e teórico André Breton, como já se tinha dito. Nessa época existia um clima de intercâmbio cultural profundo. No seio da vanguarda ocidental, pelas suas características materialistas face a outros vanguardismos de tendências idealistas e espiritualistas, o surrealismo superou, através da dialética marxista e da psicanálise, o individualismo e o erotismo pseudo-religioso herdados do romantismo e do pós-romantismo. Comunismo e racionalização do inconsciente deram forma ao surrealismo, que se oferecia aos artistas e ao público, já não como um meio de compreensão do homem e do mundo, mas de libertação integral do ser humano em virtude da transformação da realidade. Não resta a menor dúvida que os anos 30 foram em França de grande convulsão social e que os anos 40, devido à ocupação da França pelos nazis, foram decisivos para a história contemporânea. O surrealismo ocupou um lugar de honra no seio da vanguarda do primeiro terço do século XX, por ser justamente a corrente mais rica e mais complexa como o último elo do romantismo europeu. E hoje fico por aqui e na próxima live, ou no próximo live, falarei do surrealismo europeu e do romance francês dos inícios do século XX, mais uma vez, e assim encerraremos o estudo da literatura francesa. Então, até lá. Boa noite.